Fala pessoal, tudo certo? Flávio da Mid House por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal. Já deixa o seu like, porque a gente está sempre postando conteúdo de muito valor por aqui. Se você está aqui no nosso canal porque você gosta de marketing, gosta de negócios, e eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos que a gente publica por aqui, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre como você pode melhorar a sua comunicação com o seu time remoto. Se você está vendo esse vídeo aqui em 2020, a gente está passando por um momento de pandemia, né? Um momento aí sem precedentes na história, onde muitas empresas estão tendo que trabalhar remotamente. Então muitas empresas estão aderindo ao home office por conta disso, tem enfrentado vários desafios, porque de fato, por mais que pareça, trabalhar remotamente, trabalhar de casa, muitas vezes pode ser um bicho de sete cabeças, pode ser realmente um desafio muito grande. Então você precisa estar de fato preparado para poder trabalhar remotamente. E é muito importante que você siga algumas boas práticas para que você consiga ter o máximo de performance. Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo, beleza? Vamos lá. Segundo uma pesquisa realizada pela Cato, 37,2% dos brasileiros já fazem ou já fizeram algum tipo de trabalho remoto. Apesar de muitos deles terem sido, vamos dizer assim, forçados, né, ou empurrados ao trabalho remoto, era claro e é claro que o trabalho remoto é uma tendência e ele de fato veio para ficar. Então a verdade é que muitas empresas, de uma forma ou de outra, só acabaram antecipando esse processo de trabalho remoto. Mas que de fato ele é uma tendência, não dá para negar. Isso porque os benefícios do trabalho remoto são muitos. Você reduz o tempo de deslocamento, é possível por meio do trabalho remoto contratar pessoas de qualquer localidade. E isso na prática, por si só, já traz uma democratização do mercado de trabalho muito maior. Você consegue contratar pessoas de qualquer canto do país e atender as necessidades daquele mercado local. E isso é muito bom. Porém, isso não significa, como eu falei anteriormente, que sejam só flores, que o trabalho remoto seja uma coisa perfeita, porque de fato não é. Você tem muitos desafios, entre eles manter a cultura do time, manter os processos organizados, manter o time engajado, conciliar horários. Isso porque muitas empresas que aderem ao trabalho remoto também trabalham com flexibilidade de horários, então você tem a questão da disponibilidade, treinar pessoas é um desafio. Então, pensando nisso, eu separei algumas dicas que eu vou falar para você aqui hoje. A primeira dica é: utilize um software para gerenciar as suas atividades. A tecnologia está aí e a gente precisa usar ela ao nosso favor. Se você tem uma equipe com mais de 3 pessoas, eu posso dizer que é quase indispensável você utilizar um software para gerenciar as suas atividades. Aqui na Mid House, por exemplo, a gente gerencia um time de mais de 20 pessoas, controlando algo em torno de 1.000 atividades, mais de 1.000 atividades por mês. Então, você imagina se nós não tivéssemos um software para armazenar, controlar, gerenciar, priorizar essas atividades. Uma coisa é certa: caos. Então, é fundamental que você tenha um sistema para gerenciar essas atividades. A comunicação sobre uma tarefa, sobre uma atividade ou um projeto, ela tem que acontecer em um único lugar, ou seja, de forma centralizada. Não faz sentido você trocar uma comunicação com o time em vários lugares diferentes e muitas vezes em ferramentas síncronas, ou seja, ferramentas de chat. Você vai acabar falando sobre aquela atividade, aquilo vai se perder ali e você dificilmente vai conseguir retomar aquilo depois. Então, esse é um ponto que você precisa observar. Eu separei uma lista de 3 ferramentas que, na minha visão, são as melhores que você pode estar utilizando para gerenciar as suas atividades. Se você não conhece essas ferramentas, eu convido você a dar uma olhadinha, porque eu tenho certeza que você vai gostar. São elas o Asana, o Trello e o Pipefy. As 3 basicamente servem para que você possa controlar atividades. A única exclusividade aí é o Pipefy, que ele é um pouco mais orientado a processos. Então você também consegue gerenciar suas atividades, mas você também consegue criar processos mais complexos. Na minha visão, ele é um pouquinho mais engessado no sentido até mesmo de usabilidade do que o Trello e o próprio Asana, mas ele continua sendo uma ferramenta muito boa. E se você busca praticidade, eu recomendo que você dê uma olhada no Trello. Já o Asana é uma ferramenta que, na minha visão, é a ferramenta que nós utilizamos aqui. Ele oferece um maior grau de possibilidades e você realmente consegue fazer muita coisa com o Asana. Então é por isso que a gente utiliza ele aqui hoje na Mid House. Implemente um software na sua empresa e eu tenho certeza que você vai melhorar o seu controle de prazos, melhorar a sua organização e, sem dúvida, economizar muitos e-mails. A segunda dica que eu tenho para você hoje é: defina metas e deixe elas claras para todo o seu time. Isso é muito importante. Primeiramente porque se você não tem metas estabelecidas, não espere que a sua equipe vai adivinhar o que você quer que eles de fato entreguem. Então você precisa estabelecer essas metas e elas precisam ser claras para todo mundo. De preferência, utilize um software onde você consiga incluir essas metas, porque aí você vai estar trazendo essas metas para o dia a dia da sua equipe e, de fato, enquanto elas estiverem executando atividades e trabalhando ali no dia a dia, eles vão conseguir ver aquela meta e aquilo vai ficar muito claro e reforçado no dia a dia, o que vai facilitar na hora de executar e vai garantir que a meta vai ser atingida de fato. Além disso, quando uma equipe possui objetivos e resultados muito claros, fica muito mais fácil e as pessoas se sentem muito mais motivadas
motivadas a trabalhar porque elas sabem em que direção o barco está remando. Então você precisa deixar a direção do barco clara para sua equipe. Uma das metodologias mais populares no que se refere a estabelecimento de metas e de resultados é a metodologia de OKRs. Talvez você já conheça. A metodologia de OKRs ela pode ser aplicada para organizações ou até mesmo a níveis individuais. Ou seja, você pode definir um objetivo e a partir daquele objetivo resultados chaves que indicam que você está caminhando para aquele objetivo. Entre os principais benefícios dos OKRs a gente tem o engajamento dos colaboradores, a mensuração dos resultados rotineiramente, a organização dos processos da empresa, uma maior lucratividade e produtividade e uma redução do estresse dos funcionários. O objetivo é o lugar para onde se deseja ir e ele muitas vezes é qualitativo, ele é inspiracional, né? Então, por exemplo, eu quero me tornar um gestor melhor e aí eu vou elencar ali os resultados-chave que vão me proporcionar alcançar aquele objetivo. Por exemplo, para me tornar um gestor melhor, eu preciso ler 5 livros por mês. Para me tornar um gestor melhor, eu preciso realizar one-to-ones com o meu time todas as semanas do mês e assim sucessivamente. Então, você pode fazer isso a nível da corporação, de toda a empresa e você pode também fazer isso no nível mais individual de times e também de colaboradores. Eu recomendo fortemente que você utilize essa metodologia. É uma metodologia muito renomada, muito conhecida e não é à toa porque ela é de fato utilizada por muitas empresas, entre elas o próprio Google, por exemplo, utiliza a metodologia de OKRs. A terceira dica que eu tenho para você hoje é estabeleça um canal de comunicação direta. Eu sei que parece óbvio, mas eu ainda vejo muitas empresas trabalhando remotamente e mantendo a comunicação somente por e-mail. Elas não utilizam o WhatsApp para fins corporativos muitas vezes e aí acabam se mantendo aquela comunicação somente de forma assíncrona. Isso também é um problema, né? Da mesma forma que manter a comunicação somente via chat é algo ruim, também manter a comunicação só por e-mail também não é algo tão bom. Isso porque muitas vezes você precisa estabelecer uma comunicação mais urgente, que vai demandar ali uma simultaneidade na comunicação. A dica que eu tenho para você é, existem vários aplicativos, várias ferramentas no mercado que permitem que você faça essa comunicação síncrona, né? E você pode estabelecer canais ali, grupos fechados somente para fins corporativos. A ferramenta que a gente utiliza aqui dentro da Midhouse é o Slack, uma ferramenta bastante conhecida e bastante utilizada que serve justamente como se fosse um chat. Vamos imaginar que ele seja um WhatsApp corporativo. Você consegue criar grupos lá dentro que são chamados de canais e esses grupos vão permitir que você se comunique ali com o seu time, anexe arquivos, integre aplicações, então notificações dos seus sistemas. Por exemplo, eu comentei lá atrás ali do Asana, do Trello, você pode integrar o Asana e o Trello com o Slack de uma forma que toda vez que uma atividade for concluída, aquela notificação apareça no chat. Isso faz com que todas as pessoas fiquem cientes à medida que as atividades daquele dia vão sendo concluídas. Isso é muito bacana. Um outro recurso legal é que você pode, por exemplo, sinalizar a sua disponibilidade por meio de emojis, né? Colocando ali no seu status. Então você pode dizer se você está ausente, se você está em reunião, se você está no médico, se você está indisponível. E isso é muito importante para que as pessoas saibam de fato quando você está disponível para atendê-las e para ajudá-las ou quando você de fato não quer ser interrompido. Isso é muito importante. A terceira dica que eu tenho para você hoje é defina regras de comunicação. Assim como as atividades possuem prioridades, os contatos também têm prioridades. Então você tem que entender que existem contatos que têm um nível de urgência maior, enquanto outros têm um nível de urgência menor. Dessa forma, existem canais mais adequados para cada um deles. Isso é o que a gente chama de pirâmide de comunicação. É muito importante que você classifique, crie regras dentro da sua equipe para que esses diferentes tipos de contato possam ser organizados. Então imagine o seguinte, se você está tendo um problema muito urgente com um cliente, em que aquele problema pode gerar um cancelamento ou pode gerar uma complicação maior, aquele contato tem um nível de urgência muito alto. Então deve ser utilizado um canal de comunicação rápida, por exemplo, um telefone, um WhatsApp, um chat. Agora, muitas vezes uma atualização de rotina ou algum outro tipo de contato, né, que não tem um nível de urgência tão alto, ele pode ser feito utilizando o e-mail. Então, na prática, existem dois tipos de comunicação. O que a gente chama de comunicação síncrona, que é aquela onde a resposta acontece simultaneamente, ou seja, eu falo com você, você fala comigo. Um tipo de comunicação síncrona é, por exemplo, o WhatsApp ou o Slack que eu citei anteriormente. Já o outro tipo de comunicação é a comunicação assíncrona, onde não necessariamente o envio da mensagem e a resposta acontecem no mesmo momento. É o caso, por exemplo, do e-mail ou das ferramentas de gerenciamento de tarefas, como o Asana, Trello, etc. Eu comento e você responde no seu tempo, posteriormente. Agora, um erro muito comum é o seguinte, dependendo da forma como você está se comunicando, síncrona ou assíncrona, isso vai mudar a sua fala de fato. Então, um erro muito comum é o seguinte, eu vou colocar aí na tela para você. Então, imagine que você utiliza um sistema para gerenciar a sua comunicação, as suas tarefas e você começa a conversar com o seu colega de time da seguinte forma, né? Você manda uma pergunta, oi, tudo bem? Aí ele responde de forma assíncrona, 2 dias depois respondendo, tudo sim e com você. E aí você pergunta de novo, gostaria de agendar uma reunião? E aí ele responde 3 dias depois, claro, qual seria o assunto? Essa é na prática uma forma errada de fazer
uma comunicação assíncrona. Isso porque isso vai fazer com que a conversa em si tenha uma extensão muito maior do que ela deveria. Agora eu vou te mostrar um exemplo certo de como você pode se comunicar de forma assíncrona com o seu time. Oi, tudo bem? Gostaria de agendar uma reunião no dia X para tratar de tal assunto. Minha agenda online está aqui, aguardo a confirmação da melhor data e horário. Ou seja, na prática você já colocou todo o assunto de uma forma sintetizada à disposição da outra pessoa e ela pode te dar uma resposta mais completa e mais concisa. Isso é muito importante e você deve procurar resumir o tempo da sua comunicação assíncrona. Não é porque ela é assíncrona que você de fato pode levar 3 ou 4 ou 5 vezes mais do que você deveria para concluir aquele assunto. A quarta dica de hoje é: apresente as coisas visualmente. Uma das vantagens de estar presencialmente no ambiente de trabalho é que você pode se comunicar gesticulando com o seu time. Você pode apresentar as coisas de forma visual, seja numa reunião, numa conversa. E quando você está distante da sua equipe, você precisa pensar em formas de resolver isso. Uma estratégia legal é você buscar sempre apresentar as informações de forma visual para a sua equipe. Evitar manter a comunicação só via texto, seja gravando um vídeo ou, por exemplo, elaborando uma apresentação. Uma das ferramentas que a gente utiliza na Midhouse que de fato fazem com que a gente economize um tempo muito grande, muitos e-mails são economizados com essa ferramenta, é o Loom. O Loom é uma extensão gratuita para o seu navegador que você consegue gravar a sua tela ou gravar só a sua câmera e mostrar, compartilhar ali uma informação rápida, né? Então ele é uma extensão muito prática de se usar, ele fica ali no canto do seu navegador, você somente clica, ele começa a gravar a sua tela e aí você pode compartilhar uma informação rápida com o seu time. A gente usa ele para gravar vídeos curtos de 1, 5 ou até mesmo 10 minutos e compartilhar uma informação que muitas vezes levaria 1 hora para ser transmitida numa reunião. Então a gente economiza muitas reuniões, economiza muitos e-mails e consegue trocar informações de uma forma muito mais prática. A nossa quinta dica é: acredite no seu time. Um dos erros mais comuns do gestor que cuida de um time remoto é, de fato, tentar fazer microgerenciamento, querer saber o tempo inteiro o que as pessoas estão fazendo, se elas estão trabalhando, se elas não estão. Isso é muito comum devido à inexperiência de gerenciar um time remoto, mas definitivamente esse não deve ser o caminho que você deve adotar. Você precisa confiar no seu time. Se você não confiar na sua equipe, se você não trabalhar de uma forma orientada a resultados, as chances do trabalho remoto ser uma experiência extremamente frustrante, não só para você, que vai ficar com o nível de ansiedade lá em cima, mas também para o seu time, que vai se sentir demasiadamente pressionado, são muito grandes. É fundamental que você deixe claro no que você espera, no que você acredita e, de fato, quais são as suas expectativas, o que as pessoas precisam te entregar. Foque muito mais no resultado e nas coisas que estão sendo entregues e muito menos, de fato, no que as pessoas estão fazendo a todo momento. O importante é que no final do dia as pessoas entreguem aquilo que foi proposto e não, de fato, que elas estejam o tempo inteiro trabalhando ou precisem ficar te avisando o que elas estão fazendo a cada momento. Por exemplo, eu vou no banheiro, vou almoçar. Não, isso não importa. O que importa é, no final do dia, a gente entregou o que a gente tinha que entregar? A gente atingiu a meta que a gente se propôs a entregar? Isso é o mais importante. E nossa sexta e última dica é: faça reuniões diárias. Rituais de comunicação são extremamente importantes e eles com certeza vão melhorar muito o engajamento do seu time. Então, estabeleça esses rituais e cumpra-os rigorosamente. Faça uma reunião programada todos os dias no mesmo horário, onde vocês vão definir as prioridades daquele dia, o que deve ser entregue, quais objetivos devem ser atingidos, quem vai fazer cada atividade e analise quais foram os desafios do dia anterior que impediram a conclusão do trabalho, caso isso tenha acontecido. Esse tipo de ritual com toda certeza vai aumentar muito a produtividade do seu time, vai ajudar você a solucionar os problemas mais iminentes e cotidianos, vai ajudar você a atingir os objetivos estabelecidos, trazendo mais clareza para todo mundo que está envolvido. E nesse vídeo eu falei para você sobre como você pode melhorar sua comunicação remota e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e possa de fato ajudar você a ser um gestor melhor. Nós acreditamos muito no trabalho remoto e nós queremos ajudar você a ter mais resultado e extrair o máximo desse estilo e dessa metodologia de trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e continue nos acompanhando. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos que a gente vai continuar publicando por aqui. Nos segue também nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é Midhouse_Marketing. Eu vou deixar também a minha rede social por aqui. Me segue lá no Instagram e continue nos acompanhando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.